Fala galerinha, bem-vindos ao Química Mais. Hoje estamos aqui reunidos para resolver mais uma questão de um vestibular importante em nosso país. Dessa vez, o SSA, que é o Vestibular Seriado de Pernambuco. Vamos resolver a questão referente à estequiometria da primeira fase do SSA. A questão diz assim, ó: a reação química em que o alumínio é oxidado por um óxido de outro metal, geralmente óxido de ferro, mediante alto aquecimento, é chamado termita, nome também dado à mistura entre os produtos da reação. Considerando uma termita com, aí ele vai dar aqui os dados inerentes, ó, 10 gramas de alumínio metálico e 100 gramas de óxido de ferro 3, que é o Fe2O3. Quantos gramas de ferro metálico são produzidos no final desse processo? Então ele está falando para a gente, está dando para a gente a quantidade em massa de duas substâncias e está pedindo a quantidade em massa de uma outra substância. Então, questão de estequiometria, o raciocínio inicial é sempre o mesmo. Você coloca para você quais são os dados da questão, ou qual é o dado da questão, e coloca qual que é a pergunta que ele está realizando. Os dados aqui serão dois. O número pouco importa por enquanto. O que eu estou atrás de saber neste início é quais são as substâncias que eu vou utilizar e qual a grandeza de cada uma delas. No caso aqui, ó, como ele deu 10 gramas de um e 100 gramas do outro, eu estou trabalhando com a grandeza da massa. Então, o dado que ele me forneceu foi a massa de alumínio e ele me forneceu também a massa do óxido de ferro 3, que é o Fe2O3. Portanto, ele está me dando, se você observar para a equação química, ele está me dando a quantidade de 2 reagentes da nossa reação. Quando isso daí acontece, quando eu tenho dados contextualizados de 2 reagentes, a questão vai se encaminhar para onde? Para o quesito de reagente limitante e excesso. Então eu terei que descobrir desses 2 reagentes qual que é o limitante para que eu possa determinar qual que é a massa do produto que poderá ser produzida, que poderá ser formada. E a pergunta da questão vai dizer respeito a qual é a massa de ferro que pode ser obtida. Então eu vou usar aqui a grandeza da massa para essas substâncias. Então vamos para cá. Eu vou usar então alumínio, óxido de ferro, para tentar descobrir o ferro metálico aqui no produto. Observe que a reação ela não está balanceada. Eu vejo aqui, por exemplo, que eu tenho só um alumínio no reagente e 2 no produto. Então vamos balancear isso daí. Alumínios, ó, para igualar a quantidade do produto, eu vou botar um 2 aqui, ok? O ferro, se você observar, eu tenho 2 no reagente e 1 apenas no produto. Boto um 2 aqui também. E o oxigênio, 3 aqui no reagente, 3 no produto, já está balanceado. Então, efetuei aqui o balanceamento rápido dessa reação aqui. Quais são as substâncias que eu vou usar? Vamos montar a proporção delas com base no que a equação química está nos dizendo agora. Cada coeficiente estequiométrico aqui, ó, vai representar o número de mol. Então eu vou ter 2 mol de alumínio que reage com 1 mol de óxido de ferro para produzir 2 mol de alumínio, beleza? Como os dados da questão e a pergunta diziam respeito apenas à massa, então eu vou transformar isso daí para massa. Galera, como é que eu transformo mol para massa? Eu vou usar massa molar, não é? Então, cada uma dessas quantidades aqui em mol, que a equação química nos fala, eu vou transformar para massa. Tá aqui as massas molares, observe. Alumínio, ó, massa molar do alumínio é 27. Como aqui eu tenho 2 mol de alumínio, então eu vou ter 2 vezes 27, né? Que vai dar 54. Já vou botar direto aqui. Esse 54 vai ser proporcional a quanto de óxido de ferro? Vamos fazer a massa molar dele aqui em cima, ó. Massa molar do Fe2O3. A massa do ferro é 56 e o oxigênio é 16. Então você vai ter 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. Fazendo isso daqui, vai dar 160 gramas por mol. É a massa molar do óxido de ferro. Como eu só tenho 1 mol, então vai ser 160 gramas. Não precisa multiplicar por algum outro número. E o ferro aqui, ó, quanto de ferro que pode ser produzido com base nessa proporção aqui, que é a proporção apenas de massas molares? São 2 mol de ferro, não é? Que eu consigo produzir de acordo com a equação.
a massa molar do ferro é 56. Então, vai ficar 2 vezes 56, 112 gramas. Essa é a proporção em massa. Como ele deu para a gente a massa de 2 reagentes, só voltando aqui no texto, ó, eu tenho 10 gramas de alumínio e 100 gramas do óxido de ferro. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 gramas e 100 gramas. Isso foi o que a questão disse para mim que está no contexto. Quando eu tenho uma massa de 2 reagentes, eu preciso verificar qual deles está em excesso. Porque quando eu tenho excesso de um reagente, esse excesso vai sobrar na reação química. O reagente que eu irei utilizar para descobrir aqui a massa do produto ferro vai ser o reagente limitante. Então, como é que a gente pode descobrir isso daí? Muito simples, ó. A gente vê aqui quanto que é o fator de mudança da massa molar para a massa que eu tenho no contexto. Por exemplo, de 54 para 10, o que é que aconteceu? De 160 para 100, o que é que aconteceu? Para a gente descobrir isso de maneira mais fácil, basta você dividir o segundo pelo primeiro. Então aqui, ó, eu vou pegar 10 e dividir por 54. Aqui eu vou pegar 100 e dividir por 160. Dessa maneira eu vou conseguir, repito, descobrir qual que foi o fator de mudança de cada um desses reagentes. Aquele que mudar mais é o reagente em excesso. Aquele que mudar menos é o reagente limitante. Essa divisãozinha aqui, ó, 10 dividido por 54, já tem ela aqui anotada. Vai ser 0,185. Então significa que de 54 para 10, multiplicou por 0,185. E aqui no outro reagente, no óxido de ferro, você vai ter 100 dividido por 160, não é? Ou seja, o segundo dividido pelo primeiro, para você saber a ordem de mudança, o fator de mudança. Essa divisão aqui, ó, vai dar 0,625. Então significa que aqui mudou 0,625. Pergunto, quem que mudou mais? Quem mudou mais foi esse daqui, ó. Concorda com isso? Então, esse, como mudou mais, ele é o nosso reagente em excesso. Ou seja, uma parte dele vai sobrar na reação. E o outro aqui, que mudou menos, vai ser o nosso reagente limitante. Claro que os números aqui foram quebrados, né? Algumas questões dá para a gente fazer isso daí de cabeça, mas o raciocínio é sempre esse. Quer saber quanto que mudou de um para o outro? É só de você dividir o segundo pelo primeiro. Então, esse é o reagente limitante, no caso aqui o alumínio, é ele que vai acabar primeiro na reação química. Como ele acaba primeiro, no momento em que ele se esgotar, mesmo tendo quantidade ainda do outro reagente, a reação não tem como seguir, né? Porque só consigo formar produtos através da combinação de reagentes. Como um dos reagentes vai se esgotar primeiro, a reação terminará ali. Então, o reagente limitante será o decisivo para eu poder descobrir a massa de produto. Então, significa dizer, ó, aqui, ó, que eu vou utilizar, no meu cálculo, eu vou utilizar os dados do reagente limitante, que é o alumínio, e os dados aqui do produto. Tirando isso daqui dessa salada, despoluindo aqui, eu vou ficar com isso daqui, ó. 54 gramas, que é referente à massa molar dos 2 mol, né? Produz 112 gramas de ferro, assim como 10 gramas vai produzir X, ok? Eu não vou usar os dados do reagente em excesso, tranquilo? Quando você fizer isso daí, a gente chegará no X igual a 20,7 gramas de ferro metálico. Essa é a nossa resposta que está presente aqui na letra C de cachorro quente, ok? Pessoal, foi bom estar aqui com vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.